Depois da separação dos meus pais, minha mãe teve que ir trabalhar. Teve que arrumar um emprego e trabalhar em casa de família como empregada doméstica. E só tinha uma pessoa para ela deixar, eu e minha irmã, com a minha avó. Só que minha avó não morava no Rio de Janeiro, minha avó morava na Paraíba. E aí começou o problema. O problema é, agora minha mãe trabalha no Rio de Janeiro, não tem ninguém para olhar, e ela tem que enviar os filhos para Paraíba para ficar na casa da mãe, para a mãe olhar. No caso, a minha avó. E foi o que aconteceu. Meu tio veio da Paraíba para cá, nos pegou, eu e minha irmã, e levou para Paraíba. E lá nós passamos um tempo com a minha avó. Só que minha avó também trabalhava. Minha avó trabalhava no Ceasa de João Pessoa, na Paraíba. Ela também não tinha como olhar duas crianças. E o que minha avó fazia? Deixava uma criança em casa, eu tinha 3 anos. Levava minha irmã de 2 anos para venda, ela chamava de venda. E ela passava até meio-dia, 1 hora mais ou menos na venda. Eu não tenho recordação de horário, mas eu acredito que era esse horário. Eu não passava muito tempo dentro da casa trancado sozinho, tá, irmão? Trancado sozinho. Eu sei que mais ou menos meio-dia, 1 hora ela estava de volta, que o sol não tinha escurecido. Eu tenho lembranças de 3 anos de idade. Eu tô te contando agora uma frustração de 3 anos de idade. Minha avó voltava e ela fazia isso todo dia. Deixava eu em casa, eu ficava em casa brincando, mexendo nas coisas, e minha avó ia com a minha irmã para venda. Ficava até meio-dia, 1 hora e retornava. Um belo dia, minha avó chegou em casa e encontrou a casa cheia de água. Por quê? Porque eu criança fui brincando antigamente, as casas na Paraíba, a caixa ficava dentro da casa e tinha uma bica, né? Uma bica que era para encher um balde, talvez, para lavar, eu não lembro, tinha 3 anos de idade. Eu abri aquela bica, irmão, fiquei brincando com a água, a casa alagou toda. Quando minha avó chegou, minha avó me bateu com 3 anos de idade, eu lembro da surra. E o detalhe que no dia seguinte, ela me deixou, limpou a casa toda, né? Tirou toda aquela água e tal, eu apanhei. E no dia seguinte, ela não me levou, ela me deixou em casa de novo, só que ela fez algo, ela me amarrou na pilastra no centro da casa. Eu fiquei amarrado até ela voltar. Não, tu sabe o que é isso? Amarrar uma criança de 3 anos de idade? Eu fiquei amarrado dentro da casa até ela voltar. Ela foi, voltou, me desamarrou, aí eu fui brincar. Isso ficou na minha consciência durante muitos anos e até hoje está na minha consciência, irmão. Eu tinha 3 anos de idade. Então, cara, é muito complicado. Isso me criou um trauma, não só uma frustração, mas um trauma também. Além de ter apanhado, ter sido amarrado, né? E ter ficado sozinho. E isso me gerou essa frustração. Deixa eu te falar uma coisa. Tome cuidado com quem você deixa teus filhos. Toma cuidado com quem vai olhar teus filhos. Eu perdoei já minha avó. Minha avó não está mais entre nós. Minha avó faleceu, ela já tem alguns anos. Mas essa foi a primeira frustração que eu lembro. Assim, cara, com 3 anos eu não tive mágoa, com 4 anos eu não tive mágoa, com 5 anos eu tive mágoa, mas eu fui ter mágoa com 14, com 15, que eu lembrei desse fato. Né? Porque eu era criança, você bate numa criança hoje, você faz alguma coisa com a criança hoje, daqui a 5 minutos ela vai e te dá um beijo, te abraça. Só que quando eu cresci eu lembrei, e quando eu lembrei eu fiquei chateado. E eu vou te falar, eu nunca fui até a minha avó e comentei isso com a minha avó. Minha avó morreu sem saber o que eu sentia por causa desse acontecimento. Então tome cuidado com quem você deixa o seu filho, a sua filha, tá? Tome cuidado com as pessoas que olham. Cara, ninguém vai tratar o teu filho como você trataria, tá bom? Essa foi minha primeira frustração e eu quero deixar isso